não viverás alienado à realidade à sua volta, né? Tem uma frase do Calbart que eu gosto, que ele fala que o bom teólogo ele anda com a Bíblia em uma das mãos e o jornal na outra, né? Exato. E o que mais tem é gente alienada, né? Porque até aquilo que a gente falou de, pô, como é que o cristianismo aumenta, mas a criminalidade não desce? É quando a gente tá vivendo ali só no nosso grupinho, né? E é tipo assim, o reino de Deus chegou, pô, mas chegou pra quem, né? Chegou só pra nós, né? Exato. E é interessante isso, né? Sim, perfeito. Esse ponto aí é bem interessante. E também quando eu disse, e você tem toda a razão nesse assunto, mas quando eu também falei sobre a ideia de alienação, é porque nós ainda temos um discurso no nosso meio que ele é verdadeiro, mas assim, ele é parcialmente verdadeiro. Qual é? Não, nós não somos deste mundo. Quer dizer, como assim não é? Você não paga boleto, IPTU, não tem que ir ao médico, não tem que pegar o carro, você não fica doente e tal. Claro que você é, em certo sentido, deste mundo. Até a questão da responsabilidade social, né? Perfeito. Então nós na não sua rua, na tua escola, exato. Nós não podemos nos alienar, não apenas no sentido de não ficarmos ou não estarmos inteirados com as notícias e temas da nossa atualidade, temas contemporâneos, né? Em termos informacionais, não podemos estar alienados, não apenas nesse sentido, mas como você muito bem colocou também, em termos sociais e outros, né? Sim, mas eu acho que o pessoal esquece aquela frase de Jesus quando ele fala: eu não peço que os tirem do mundo, mas que os livre do mal. Exato. E a galera, se pudesse viver, fazer igual o Pedro queria fazer lá, que era colocar uma tenda e ficar lá em cima da montanha, todo mundo faria isso. Exatamente. Por um lado, é verdade que Jesus disse, né? Eu não sou desse mundo, como eles também desse mundo não são. Eu não nego isso, é óbvio que é isso. Mas o que eu quis dizer é, nós não podemos usar isso como um argumento, um álibi para vivermos uma vida alienada. Em todos os sentidos, né? Politicamente, socialmente, né, religiosamente, espiritualmente, com tendências, não apenas envolvendo questões econômicas ou políticas, mas sociais, modismos e tal, nós não podemos fazer de conta que vivemos uma bolha, né, como você colocou bem, num gueto nosso, no nosso quintalzinho ali, que o mundo todo gira em torno apenas da nossa vida e não existe realidade fora da igreja, fora da eclesia. Até porque a nossa realidade precisa alcançar a outra, né? Perfeito, exatamente. Então, essa alienação, seja ela qual for, informacional, midiática, tecnológica, né, a social, ela não deve existir. Claro, a igreja, ela não deve se misturar com o mundo no sentido de vivenciar os pecados do mundo e todas as coisas que desagradam a Deus neste mundo. E da sua visão de mundo, né? Exato. Das motivações, né? Perfeito. Agora, em outro sentido, ela deve se envolver com o mundo, mesmo porque, neste sentido, ela é parte deste mundo. Nós somos feitos de carne e osso. Nós temos cristãos não são feitos de um material distinto dos não cristãos. Então nós temos os mesmos problemas, tristezas, mágoas, saudades, dores, às vezes otimismos, aspirações, sonhos, como muitas outras pessoas têm. Mas isso deve ser, digamos que, filtrado por uma cosmovisão cristã, por uma perspectiva cristã, por meio das Escrituras. Então, em um sentido, não devemos nos misturar com o mundo, em outro, nós devemos nos misturar com o mundo, mesmo porque não temos como fazê-lo enquanto habitantes nesse contexto em que nós vivemos. O próprio Cristo vivia no meio dos pecadores. Exatamente. Né? Jesus vivia entre os pecadores, mas não pecava como eles. Sim. Então Jesus ali tinha prostitutas que o seguiam, mas ele não se prostituía com elas. Tinha mendigos que o acompanhavam, mas não necessariamente ele validava a mendicância ou mendigava com eles, por exemplo. Então, a vida de Jesus com estas pessoas não significa que ele vivesse na prática das mesmas. Ele buscava amá-las, mas ao mesmo tempo transformá-las por meio do seu discurso e, sobretudo, da sua vida. As pessoas olhavam para Jesus, não apenas ouviam seus ensinos, mas olhavam para a sua conduta e eram impactadas, eram transformadas. Isso as levava à autorreflexão. Quem é ele? Como os próprios discípulos, quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Quem é esse que come ali com os publicanos, pecadores, mas ao mesmo tempo não peca com eles? Este sujeito é diferente, ele tem algo diferente, é algo bom, maravilhoso, eu quero isso para a minha vida. É isso que nós devemos almejar também para a nossa vida e para a sociedade.
Muito bom. E a gente tem aqui como nono, vai lá, Tchê. Não cometerás o erro de achar que somente a sua teologia é ortodoxa e que toda teologia alheia é heterodoxa. Aí é aquele problema, né, de que só a minha igreja é a certa, só o que eu falo, só o meu pastor sabe e tudo mais, né? É quando é isso que você falou, quando alguém acha que já tem o título de doutor de Deus, Já, ou pastor doutor dele, em divindade, só a já, opinião eu sou dele tá doutor certa. em Deus. Não assume que ele pode estar errado no Perfeito. pensamento dele, né? Perfeito, perfeito. Você tocou num ponto muito importante, né? Por exemplo, no caso de um teólogo, não estou falando de um leigo, né? De um teólogo. Teólogos têm muita dificuldade em dizer não sei. Às vezes, não estou generalizando de novo. Ou até em dizer errei também. Exato, não sei, errei, desculpa. Você não é infalível. A sua teologia não é infalível. Né? Ela pode ter aqueles gaps, aquelas lacunas. Então, simplesmente sobre esse assunto eu não sei. Não sei, vou pesquisar, pode ser que eu não tenha uma resposta adequada, quer dizer, posso arrumar várias teorias, mas não sei exatamente qual delas seja a correta, né? Então, e isso é muito importante porque senão é aquela velha história, os heterodoxos ou hereges sempre são os outros. Sempre nós somos os ortodoxos, como você muito bem colocou. Então, a minha igreja, o meu pastor, a nossa doutrina, a nossa denominação, as nossas pregações, sempre aqui é tudo perfeito. A igreja do outro, né, que não nos segue, não nos acompanha, não tem necessariamente a mesma teologia, então todos os outros são errados. Então você demoniza o outro e a sua teologia, as suas crenças, a sua vida, e você santifica e exalta num pedestal a sua teologia e as suas crenças como se fossem superiores às dos outros. Essa é uma postura arrogante. Falta humildade, de fato, muitas vezes envaidecida, e que muitas vezes também é típica de uma seita. Olha aqui, só há salvação na minha igreja XPTO. O reino de Deus é aqui, né? Na outra igreja não. Como algumas igrejas fazem. Esse tipo de discurso bem exclusivista e bem separatista. Não que o evangelho não seja em certo sentido exclusivista, eu admito que é em certo sentido, claro que é. Mas esse tipo de discurso dentro de um contexto cristão, falando dentro de um contexto cristão evangélico sobretudo, ele não tem cabimento. Então, teólogos e suas teologias, eles são falhos. Né? Não temos como correr disso. E é chato quando a pessoa perdeu a postura de aprendiz, né? Exatamente. Aí ele não aceita uma outra percepção sobre o texto. Outra... Sendo que o Russell Shedd, ele era muito humilde nesse sentido. Sim. Provavelmente pregou... Uma pessoa formidável. Até os seus 90 e poucos anos, acho que ele estava em atividade, dando aula, tudo, né? E o cara que tá aberto, às vezes até... Você imagina um cara, você falou que você tem 50, você imagina um cara de 90 e poucos. Que ainda tá aberto, né? A outras interpretações. Claro, né? Claro. E outra, ouvir outras interpretações é evidente, não significa que você vá aderir ou concordar com todas elas. Mas, no mínimo, permitir que o outro dialogue com você, estabeleça um diálogo, né, para que você aprenda. Todos nós devemos... pode até ser que ele venha te ensinar, né? Mas eu não tenho dúvida. Pode ser, não. Vai te ensinar. Se nós tivermos um coração ensinável, né, o problema não é se nós iremos aprender. Sempre nós estamos aprendendo. O problema é se nós temos ou não um coração ensinável. Sim. Então, Paulo vai dizer em epístolas como Filipenses e outros, né, ele vai dizer, sujeitai-vos uns aos outros no temor de Deus. Quando você se sujeita ao outro, e, de novo, não significa necessariamente concordar 100% com o outro, mas, poxa, há um diálogo, há uma via de mão dupla, né? Você fala, inevitavelmente eu vou aprender com você. Mas ele é um teólogo informal, mas ele não estudou. Ele pode não ter certos conhecimentos que eu tenho, mas ele tem tantos outros que eu não tenho. Ninguém conhece tudo. Né? Um teólogo que conheça tudo. Você pode ser especialista na sua área. Você poderá ser bom em aspectos daquela área. Em outros, você vai ignorar muita coisa. E vou mais longe. Teólogos mais ignoram coisas, informações do que as conhecem. Porque se compararmos o universo de assuntos, temas, informações que conhecemos com aqueles que nós ignoramos, esse universo de assuntos e informações que nós ignoramos é bem maior do que aquele universo de coisas que nós conhecemos. Então, isso significa que devemos ir
devagar com o andor, como diz o outro, com muita humildade, pés no chão, e sempre aprender com o outro. Sempre alguém que pensa diferente da gente, talvez tenha uma fé diferente da gente, né? Não vivemos num mundo só de cristãos, é evidente, né? Mas ela terá algo muito importante para nos ensinar. Ateus têm algo muito importante a nos ensinar, o que não significa que eu deva me tornar ateu. Sim. Né? Gosto muito, por exemplo, do Leandro Carnal, que é um ateu ali, professo, mas jamais concordarei de forma alguma com o seu ateísmo. Mas gosto dele, é uma pessoa polida, uma pessoa super inteligente, super articulada, sem a menor dúvida. Posso concordar sem dúvida em vários pontos, mas jamais, por exemplo, concordarei com o ateísmo dele, visto ser teísta e cristão. Então, devemos saber separar as coisas, mas tem pessoas que não. Não, entre cristão e ateu não pode haver nem diálogo. Peraí, um cristão e católico, alguém de outra fé, não pode haver nenhum tipo de diálogo. Claro, eu não estou defendendo um ecumenismo, antes que alguém eventualmente interprete de forma errada. Né? Um ecumenismo religioso, não estou dizendo nada disso. Estou dizendo simplesmente o diálogo, né? Uma forma respeitosa, amistosa. Você fala, você ouve, é uma via de mão dupla. Que é o que Cristo fez o tempo inteiro. Perfeito. Acho que esse tipo de questão nem deveria estar no nosso meio. Né? Pois é, mas... Infelizmente, inclusive, isso acontece. Cristo dava aberturas teológicas para as pessoas falarem com ele. Claro. Sobre, por exemplo, a mulher samaritana tem uma discussão teológica com ele. Perfeito. Não é... Sendo uma mulher e samaritana, ele não fala, não vou conversar com você porque você é uma mulher. Isso. Pior, você é uma samaritana, eu não vou me rebaixar ao seu nível. E conversou a respeito de teologia, de aspectos de fé, de culto. De tudo. E tocou em coisas delicadas. O casamento dela. Você já teve 5 maridos, agora quem você tem aí não é seu marido. Quer dizer, ele foi do casamento à teologia, à escatologia, falou de tudo com a mulher, pediu água, trocou ideia na boa. Isso. Então é aquele trato respeitoso para com o outro. Né? Todos nós, todos os seres humanos, foram criados à imagem e semelhança de Deus. Todos, independentemente da sua fé, cultura, posição social, financeira e tudo. Então, há no ser humano uma dignidade que não é dele própria, mas que existe em razão da imagem e semelhança do Criador estar nele. Em razão disto, todas as pessoas merecem ser tratadas com respeito. Sim. O que não significa, de novo, que eu deva assinar embaixo ou concordar com tudo o que elas pensam, dizem, vivem, o seu estilo de vida, a sua cosmovisão. Não é isso. Mas tratá-las com um mínimo de empatia, de respeito, de educação, que é o que se espera de alguém que se diz ser seguidor de Cristo. Muito bom.